Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo o respeito de Deus para com as diferenças. E quero ler no livro de Atos, como leitura básica, capítulo 10, versículo 34 e 35. Dizem assim: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que, em qualquer nação, o teme e obra o que é justo. 17 de outubro de 2025, grande Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te apresentar a cada pessoa que está me ouvindo, a tua igreja também, o teu povo, os que não são evangélicos, os que estão com problemas, resolve, de vitória. Inclusive eu quero apresentar a pastora Terezinha, Senhor, repreende todas as enfermidades, todo o mal, expulsa, Jesus, para a honra e glória do teu nome, e os demais doentes, desempregados, enfim, a minha família, essa é a nossa missão. Deus retribui de uma forma, eu sei que o Senhor faz isso, retribua, eu peço, 100 vezes tanto, como diz a tua palavra, a essa pessoa que nos ajuda, né, nessa nossa missão. Eu te peço que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Desculpe, pessoal, eu estou um pouco tenso aqui, aí eu dei essas falhadas, né? Mas veja bem, hoje eu decidi falar aqui sobre o respeito que Deus tem para com as diferenças. Cada pessoa é um indivíduo e os indivíduos têm suas particularidades e é isso que os torna, né, diferentes uns dos outros, né? E às vezes a gente encontra até meio parecido, mas não é igual. Até o DNA é único para o indivíduo, né? Então eu decidi falar sobre isso aqui hoje, porque a gente vive, né, pessoas, eu estou chamando pessoas, me lembrando de uma chefe de trabalho, uma época atrás, Luciana Salles, serva de Deus. Ela chamava a equipe de pessoas. Mas, pessoal, assim, eu decidi falar sobre isso porque a gente observa que hoje existe muita gente que não respeita as diferenças, o pensamento da pessoa. Eu não estou falando de diferença que vai contrariar a palavra de Deus. Mas, por exemplo, eu tenho um jeito meu, a minha família toda já sabe, quem me conhece, de ser uma pessoa que gosta de estar só, né? Eu gosto de ficar só. E nem sou muito de receber visita, nem de visitar as pessoas. Mas é um jeito meu. Não gosto de aniversários, não gosto de participar. Eu estou agora falando um pouquinho da minha vida particular. Mas isso é uma diferença em relação, por exemplo, a outros da minha família, outros membros, que Deus respeita. Então é isso que eu quero falar, que muitas vezes a gente julga, né? E a leitura base já diz aqui, ó, que Deus não faz acepção de pessoas. Basta, ele segue aqui, ó, que a pessoa seja agradável, que a pessoa, em qualquer nação, tema a Deus e faça o que é justo. Então, gente, a gente observa que Deus fez na sua criação, por exemplo, vamos falar um pouquinho agora de botânica, um pouquinho de vegetal, né, o reino vegetal, mas Deus criou as plantas, o reino animal. Eu estou falando agora do animal irracional, não seres humanos. Foi Deus que fez, por fim, fez o ser humano, e cada uma dessas criaturas que Deus fez conforme a sua espécie, a sua particular, né, vivência. Agora, quando a pessoa tem a sua diferença, que é aquela diferença, repito, que vai de encontro à palavra de Deus, que vai de encontro à legislação do país, aí a gente, né, sabe que é uma diferença que a gente não vai imitar, né?
Então a gente observa que Deus, na sua sabedoria, a Bíblia diz que essa sabedoria de Deus tem se manifestado exatamente na diversidade, nas diferenças. O Salmo 104, versículo 24 fala sobre isso. Paulo, olhando para a igreja como corpo e nós como membros desse corpo, ele fala na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e 5, 6, que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, há diferenças entre as pessoas, mas foi um só Criador que fez todas as pessoas. O mesmo Espírito. Então, um Espírito só, como Paulo diz aqui, para todos aqueles que recebem e que participam das diversidades de dom, porque os dons são dados pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 12, versículo 4, versículo 5 e 6, Paulo fala também sobre o corpo. É basicamente a mesma coisa que eu quis dizer agora há pouco, anteriormente a essa fala agora. Paulo fala da diversidade de dons, referindo-se ao Espírito Santo como sendo um, distribuindo vários dons diferentes. E aqui já está falando, propriamente dito, no que eu quis dizer, a questão da igreja, do corpo de Cristo. Ele diz, Romanos capítulo 12, versículo 4 até o 6, ele fala que assim como um corpo tem muitos membros, então assim, a igreja está sendo vista como esse corpo, por exemplo, o seu corpo, que tem vários membros, aí fala também dessa comunidade dos fiéis que é a igreja. Por fim, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 a 35, que foi onde eu li a leitura base, nós observamos que Deus não tem assim escolha. Esse é diferente, esse é melhor, esse é pior, esse não. Deus não faz acepção de pessoas e Ele aceita aquele que teme a Ele, aquele que pratica a justiça. Isso em qualquer nação, em qualquer tribo, em qualquer raça, em qualquer língua diferente. Deus respeita as diferenças, tá? E para concluir, quando Deus planejou as diferenças, isso é parte da sua sabedoria criadora. Então, quem sou eu para questionar as diferenças, se Deus respeita? Valoriza Deus a espécie que Ele criou. Valoriza você, valoriza o seu animal de estimação, um gatinho, um cachorro, valoriza a formiga, enfim, foi Ele que criou. Então, gente, essa é a mensagem de hoje. Bom final de semana, ótimo dia a todos.